Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e seguinte, se aí na sua cidade também tá fazendo uma friaca do caramba, deixa um like nesse vídeo, por favor. Lugar gelado! Você provavelmente, assim como eu, adora filmes animados. Eu duvido que não tenha pelo menos um filme, seja da Disney ou de qualquer outra empresa, que você assiste desde criança e até hoje se lembra dele como uma verdadeira obra de arte. Existem muitos filmes assim, mas também existem muitos que são bons, mas hoje em dia são esquecidos e não são lembrados por ninguém. E se você nasceu nos anos 80 ou pelo menos gosta de dinossauros, você já deve ter se deparado com um filme chamado Em Busca do Vale Encantado. Um filme animado lançado em 1988 pela Universal. Na história, a gente acompanha dois pequenos filhotes de dinossauro, um apatassauro chamado Littlefoot e um triceratops chamado Saura, que após terem o seu lar destruído por causa de um terremoto que separou eles das suas famílias, eles precisam migrar para um lugar conhecido como Vale Encantado, que segundo as lendas é um lugar lindo e pacífico onde os dinossauros podem viver felizes e em paz. No meio dessa jornada, eles vão se encontrar com alguns novos amigos e vão ter que lidar com um dinossauro psicopata, que é dele que eu vou falar nesse vídeo. O seu nome é Dente Afiado. Esse T-Rex enorme é o grande vilão do filme que fica perseguindo os filhotes o filme inteiro, tentando devorar eles. E também acaba sendo responsável por matar a mãe do Littlefoot. E de cara você vai perceber desse vilão que, para uma animação que supostamente deveria ser infantil, ele não é nada apropriado para uma criança ver. Mas até aí eu não vou culpar os produtores, porque também não é como se a Disney já não tivesse ido longe demais em algumas cenas dos seus filmes, que supostamente deveriam ser para crianças. Até porque no ano de 2000 ela lançou Dinossauro, o seu primeiro filme em 3D que também é sobre dinossauros falantes, que tem como grande vilão o Carnotaurus, que também não é um vilão infantil. Mas voltando pro Dente Afiado, os filhotes acabam encontrando ele meio do nada. Eles estavam brincando em um pântano perseguindo um sapo, até que se deparam com uma máquina mortífera cheia de dentes. A primeira cena de perseguição dele com os filhotes é bem tensa. Eles entram num arbusto de espinhos e o Littlefoot acaba acertando um desses espinhos na cara do Dente Afiado, fazendo ele ficar cego do olho esquerdo. É uma cena curta, mas bem pesada que só reforça a presença desse vilão no filme. E você deve pensar, mas é só isso, aí já passa cenas pesadas, né? Né? Não, porque logo depois dessa cena acabar, a gente tem o Dente Afiado literalmente arrancando a carne da mãe do Littlefoot nas sombras. Fazer filme infantil é fácil, né? Mas o que muita gente não sabe é que essa cena deveria ser ainda mais longa e aterrorizante do que ela já é. Em filmes animados é muito comum a gente ter cenas e conceitos deletados que não passaram do rascunho inicial, simplesmente por serem pesados demais para o público infantil ou por serem irrelevantes para a história do filme. Mas esse filme é um caso especial. Na época do lançamento dele, com o sucesso que ele fez, foi descoberto que por volta de 10 minutos de cenas envolvendo o Dente Afiado perseguindo os filhotes foram cortadas por serem sombrias e pesadas demais para uma criança assistir. Porra! Tudo isso? Apesar que isso não muda o fato de que as cenas que foram para o filme final já são bem desconfortáveis e assustadoras. Durante muitos anos só puderam ser encontrados alguns restos dessas cenas, como algumas artes conceituais e rascunhos em branco. E por muito tempo essas cenas foram consideradas como perdidas. Mas, como a internet é uma bela caixinha de surpresas, em 2018 um youtuber, que eu vou deixar acreditado aqui no vídeo, conseguiu encontrar praticamente todos os rascunhos dessas cenas deletadas e fez uma montagem delas em cima da cena original para a gente poder ter uma noção de como ficaria se elas não tivessem sido deletadas.
Pois é. É claro que esse vídeo não tem todos os rascunhos que foram cortados, até porque muitos deles são raros de achar e só os animadores originais têm acesso. Mas ainda assim é uma montagem muito bem feita, que dá uma noção muito melhor do que deveria ter sido essa cena. Mas uma coisa é certa, elas teriam impactado muito na percepção do público, tanto crianças quanto pais. Eu sempre achei muito irônico que, principalmente em filmes animados dos anos 80 e 90, os produtores vendem eles como filmes infantis, mas eles não têm nenhum medo de colocar coisas assustadoras que são combustíveis de pesadelo e de trauma psicológico. De um lado da moeda, a gente tem o animador das cenas, Don Bluth, um animador muito famoso na época, que ficou tão chateado quando soube que as cenas que ele passou tanto tempo desenhando à mão não iam ser usadas, que ficou chorando durante semanas. O que é um fator considerável, porque animação é um trabalho complexo e demorado de se realizar. E nessa época em que tudo tinha que ser feito quadro por quadro à mão no lápis, e não tinha nem um terço dos recursos que tem hoje em dia, era ainda mais complicado. Imagina você dedicar tanto esforço para alguma coisa que importa para você, e aí os caras vão lá e dizem que ela não vai servir para nada. Mesmo que isso não amenize o fato de que ele não pensou que as crianças iam ficar assustadas vendo isso. O que nos leva para o outro lado da moeda. Eu tenho 17 anos e fico desconfortável vendo essas cenas. Imagina um garoto pequenininho, como, sei lá, o seu irmão, assistindo o filme tranquilamente até que ele se depara com essa birosca aqui. Outra cena que também foi cortada por ser pesada demais é uma do final do filme, quando os filhotes conseguem derrotar o Dente Afiado. Eles empurram ele em uma pedra para ele cair dentro de um rio, e a cena cortada mostrava o corpo dele morto boiando dentro da água. Mas no filme a cena foi escurecida para dar uma enganada, embora ainda dê para ver claramente que ele está morto. Depois do lançamento desse filme, houveram várias continuações e mini-filmes relacionados a ele, que são bem bobos e esquecíveis. Não são necessariamente ruins, mas estão bem longe da qualidade do primeiro. Eles têm uma pancada de dinossauros genéricos que também se chamam Dente Afiado. Mas esse do filme de 88 sempre vai ser o raiz. Nada supera, nada chega tão perto da perfeição. Quantas vezes eu tenho que dizer? Põe isso na cabeça! Eu acho que o que mais me fascina nesse dinossauro é que, diferente de outros vilões animados da época, ele não é um carinha de terno com um plano mirabolante, uma mente genial, ou que sequer pensa antes de fazer as coisas. Ele é uma fera incontrolável que não tem pensamentos racionais ou remorso. Ele é uma máquina mortífera que vive para causar o caos. Uma grande pena que todo esse conteúdo deletado, apesar de perturbador, poderia ter feito ele ter mais presença no filme e ser lembrado mais hoje em dia. Mas e você? Conhecia esse filme? Sabia das cenas deletadas? O que achou delas? Comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até mais.